né? Bom, linha de fronteira, né? Hoje, 150 quilômetros, né, na linha divisória do território nacional, né, estabelecido pela lei, né, 2.597, que ampliou de 100 para 150 e depois manteve. As próximas legislações, constituições mantiveram, né? Objetivo, né, de exteriorização da posse do Estado brasileiro e, né, a dominalidade pública federal das terras indispensáveis à defesa do território nacional. Pode ir passando, por favor. Aqui eu fiz um histórico das faixas de fronteira ao longo do tempo, né? Nós começamos com a lei imperial lá numa faixa de 10 léguas, que era 66 quilômetros, que depois foi ampliada na Constituição de 34 para 100 quilômetros e depois na de 37 para 150. Né? E depois as próximas legislações vieram mantivendo essa faixa, hoje unificada em 150 quilômetros, que é a faixa de fronteira do território nacional. Por favor. Então, ali é uma imagem só para a gente verificar a evolução das faixas de fronteira ao longo do tempo, né? Eu procurei trazer alguns mapas com informações para estar subsidiando os senhores. Então, a primeira faixa de 66, 100 e depois 150. Pode ir passando, por favor. Pode ir passando, é só uma ilustração. Aqui eu peguei um recorte por estado, né, tentando mostrar as divisas de cada estado na faixa de fronteira dos 150 quilômetros. Então, com a Guiana e com Suriname, lá no estado de Amapá, pode ir passando. Né, estado do Pará também, com Suriname e Guiana Francesa, né, Roraima, Venezuela, né, e Guiana, pode ir passando rapidinho, só para subsidiar. Né? Então, o estado do Amazonas, temos 3 países que a gente faz divisa, né, Venezuela, Colômbia e Peru, o estado do Acre com a Bolívia e com o Peru, Amazonas com a Bolívia, acho que pode ir passando rapidinho, assim, só para nós não perder muito tempo nisso. Né? Então, tem de todos os estados aí, para a gente estar ilustrando, depois isso vai ficar com os senhores, dá para perceber bem. Esse é o quadro de levantamento que a gente tem na situação da faixa de fronteira por estado. Então, nós temos ali uma primeira coluna com os estados, a área total territorial dos estados e o que está em faixa de fronteira. O número de municípios e, consequentemente, o percentual. Então, desses estados, nós temos um total de área territorial de 541 milhões de hectares, sendo que desses, 26%, né, 26,39% estão hoje na faixa de fronteira. Né? Um total de 589 municípios pelas nossas informações, um total também de 5.565 que possui hoje o Brasil. Pode ir passando, por favor. Bom, o diagnóstico fundiário que eu procurei fazer também com algumas informações principais, assim, para estar subsidiando, pode ir passando. Esse é o mapa, e aqui está um pouco difícil de visualizar, porque realmente essa apresentação está... Mas aqui a gente tem alguns municípios no estado do Acre que fazem parte do que a gente chama de arco do desmatamento. Então, dentro da faixa de fronteira, são aqueles municípios que tiveram ações do governo federal, né, para conter o desmatamento, uma série de ações integradas por vários ministérios. Nós temos hoje, pelos dados daqueles 40 e poucos municípios, eu não lembro aqui de cabeça todos, em torno de 8 municípios que estão na faixa de fronteira, que totalizam um total aí de 11 milhões de hectares. Né? Pode ir passando. No Acre. Esses que a gente tem são no Acre. Aqui nós temos os projetos de assentamento distribuídos ao longo de toda a fronteira. Né? Então, hoje, o dado que a gente tem no INCRA são 1.048 projetos de assentamento, de um total de 8.500, né? Em torno de 19 milhões de hectares de projetos de reforma agrária estão hoje na faixa de fronteira com o Brasil. Pode ir passando. 19 milhões 105 mil. Aqui eu fiz uma tabela para ilustrar um pouco por estado como é que está essa questão da realidade dos assentamentos na faixa de fronteira. Né? Então, desses 1.048, nós